Existem coisas que são inevitáveis, que acontecem a qualquer um, como Jesus mesmo disse. Acontece ao bom e acontece ao mal. Ele disse que erguêssemos a nossa vida sobre a rocha, lá em Mateus 7, bem-aventurado é o homem que guarda essas minhas palavras e as pratica, porque é semelhante a uma pessoa que constrói a sua vida sobre a rocha, que não é abalada. Mas disse que mesmo se construindo sobre aquela rocha, as intempéries são comuns a todo mundo. A quem construiu sobre a rocha e a quem construiu na areia. Vêm chuvas, tempestades e problemas diversos. Esses acometem a todos. São calamidades da existência que podem acometer a todos os homens. Mas existe uma quantidade enorme de outras situações que são fruto ou das nossas escolhas, ou das nossas omissões, ou das nossas ignorâncias. Eu não posso evitar calamidades naturais, por exemplo. Não tenho o poder sobre os acidentes, a maioria deles, exceto sobre aqueles que foram mais provocados pela minha falta de prudência e de bom senso, e que eu chamo de acidente, mas de fato foram imprudências minhas. Sobre esses eu posso ter controle se for prudente, mas sobre uma quantidade grande de outros, não. Pessoas batem em mim, me abalroam, coisas podem cair subitamente na minha cabeça. Dilúvios podem despencar sobre a gente sem que esperemos. Uma sucessão e encadeamento de coisas negativas podem acontecer e, para nossa tristeza, acontecem às vezes de maneira súbita e simultânea nas nossas vidas, a ponto de nos deixarem sufocados. São coisas que não estão no nosso controle. Mas você já observou que provavelmente 80%, 90% das coisas que mais nos afligem são aquelas coisas que a gente a elas reagiu, ou a gente as permitiu, ou a gente as escolheu, ou a gente em relação a elas se omitiu, ou a gente preferiu ser ignorante delas para não ter o trabalho de saber o que elas significavam e termos de nos ocupar tratando delas, como frequentemente acontece no mecanismo de auto-engano instalado na gente. Essas coisas que decorrem dessas nossas ações, omissões, comissões, consentimentos ou ignorâncias autoinstaladas, são responsáveis por 80% a 90% daquilo que a gente chama de dor na nossa vida. As calamidades, os incidentes, o que está para além do controle, acontece num nível muito menor. Porque eu realmente não posso evitar que alguém venha por trás e abalroe o meu carro, me jogue para fora da estrada. Só se eu não sair mais de casa, ou alguma coisa assim. Mas também ninguém me garante de que o meu telhado não esteja comido de cupim e eu não tenha notado e um dia desabe tudo sobre a minha cabeça. Enfim, existem coisas que estão para além de mim, por mais paranoico que eu seja em relação a preveni-las. Agora, existe uma quantidade enorme, a maioria delas são produzidas por coisas do gênero, do tipo, do que tem a ver comigo. Eu sou meu pior acidente. Eu sou meu pior incidente. Eu sou o meu pior reagente. Eu sou o meu pior contingente.
Eu sou o meu pior inimigo. Eu sou. E bem-aventurados os que entenderam isso e não puseram a culpa no diabo. Porque quem põe a culpa no diabo não se enxergará. O diabo existe, mas o diabo que se enxergue. A minha relação com o diabo é exatamente do seguinte tipo, como a do arcanjo Miguel com ele: que o Senhor te repreenda, Satanás. Responde para Deus: eu não tenho nenhum falar injurioso a teu respeito e não tenho juízo a te fazer. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Aí sobra a mim, como homem responsável diante de Deus, e que à medida em que trate as coisas assim, mais segundo o coração de Deus eu me torno, na minha atitude consciente e responsável. Um mundo onde o diabo exista, mas não seja incluído como o divididor das minhas cargas, nem o meu bode expiatório, faz com que as pessoas que assim vivam vão se tornando infinitamente menos problematizantes para si mesmas e para o próximo. Muito mais. Um mundo carregado de diabos para receberem a culpa não resolve problemas jamais. Sempre é coisa de Satanás. Então a gente não precisa se resolver. A gente não precisa se enxergar. A gente não precisa dizer: o diabo sou eu. A gente não precisa dizer: o diabo é a minha alienação, o diabo é a minha preguiça. O diabo é a minha coragem, minha falta de coragem de autoenfrentamento. O diabo é a minha covardia em relação a encarar as coisas como elas são, chamá-las pelos nomes delas. Esse é o meu diabo crescente. O diabo é a minha omissão, também covarde, que faz com que eu toda hora não me antecipe ao que eu estou vendo. Já não previna-me do que notei que pode acontecer, mas se eu não fizer nada é questão de, a qualquer momento aquilo pode virar outra coisa, porque eu não fiz nada na hora em que eu vi o que estava acontecendo, mas eu sou do tipo que me acovardo diante da assertividade necessária para trazer luz à vida, ao momento. E aí as coisas vão se acumulando. Faça um exercício. Imagine, por exemplo, como as coisas pioraram por causa da sua reação. Tem um monte de gente que só inclui na vida os pecados das suas ações erradas. Você já percebeu que você é um deles? Todos nós. Os mais honestos de nós só levantamos a mão dizendo culpado quando a gente diz a minha ação foi errada. Os mais honestos de nós. Porque a média da nossa desonestidade trabalha justamente de outro modo. Espera sempre o outro fazer a coisa primeira e explicitamente errada, para ele ter uma cavalar reação ao erro do outro e ficar justificado da cavalice que ele guardava dentro de si para disparar no tempo adequado, e o tempo adequado é o tempo da ação do outro contra mim. Dia esse que eu aguardo inconscientemente, adulantemente, que chegue, porque no dia que chegar eu encontrei o meu pretexto, a minha desculpa para soltar os cavalos do apocalipse na direção do outro e acabar o mundo. Com a seguinte desculpa: não fui eu quem começou essa guerra.
E esse é o meu direito, essa é a minha justiça. Tudo fica infinitamente pior depois, mas eu digo justo e certo, não fui eu quem começou. E aí eu não vejo que, de fato, eu não comecei em tese, porque eu comecei muito antes, a minha reação só foi daquele tamanho, porque eu estava esperando que a qualquer momento que aquilo começasse, eu explodisse de maneira para além de qualquer que fosse o significado do começo contra mim. Reações. Meu Deus, os melhores de nós não incluem as suas reações entre as suas culpas. Os melhores entre nós não entendem que não importa qual seja a ação do outro, o Evangelho me ensina e me ordena a ser livre para escolher a minha reação. Eu sou livre para escolher a minha reação e ela não tem que obedecer às leis da física. Elas têm que obedecer às leis do espírito, não às da física. As da física que, equivalentemente à ação recebida, vem uma reação correspondente. No nosso caso, não é nem correspondente, é incorrespondente. É apenas na mesma forma de energia, mas com um potencial absurdamente mais potente. Em geral, é a reação, comparada com a ação. Não. Em Cristo eu estou livre da física. Não estou livre da lei da gravidade, mas estou livre desse princípio físico. Espiritualmente falando, que diz que para cada ação tem uma reação correspondente. No Evangelho, para cada ação tem realmente a sua reação correspondente, mas ela é da natureza do Evangelho, a correspondência dessa reação. E não da natureza da ação. No mundo físico, a minha reação é conforme a natureza da ação. No mundo espiritual, a minha reação é conforme a minha natureza no Evangelho. Ou melhor, é conforme a natureza do Evangelho em mim. Assim deve ser minha reação. Para que eu não seja um provocador de 1.000.000 e 1.000.000 de demônios, de problemas contra mim, só porque ao invés de ser um ente do espírito, da sabedoria e do bom senso, eu me tornei um ente da física e reagi conforme a natureza da ação que sobre mim incidiu. Se eu fosse um homo psíquicos, um homem do espírito, andando no Espírito Santo, eu não teria reagido segundo a natureza da proposta, eu teria reagido segundo a natureza da minha nova consciência em Cristo. E aí você vai quebrando a maior parte de todos os problemas que nos visitam, que decorrem das nossas reações às ações cometidas contra nós. Olhe para a sua vida e veja. Veja como o negócio é 1 minuto de provocação de um galope apocalíptico de reação do outro, e 15 dias de discussão para resolver aqueles minutos ali. Aonde tudo se paralisa, a vida se arrebenta, e assim vai. E cada coisa dessa vai virando uma questão israelense e palestina, de modo que a cada novo conflito se evoca o acumulado inteiro da medida da iniquidade de cada um contra o outro. E a vida vai ficando insuportável e insana, e a gente não consegue quebrar nunca o ciclo da morte, operando nas entranhas dos nossos relacionamentos. Por conta da reação, você veja, os que são um pouquinho mais do Evangelho, que conseguem enxergar que não importa a ação do outro contra mim,
A única maneira de que essa ação não me faça mal é se eu não reagir a ela conforme a proposta dela. Porque se eu reagir conforme a proposta dela, ela já me matou. Ela já me roubou. Ela já me sequestrou, ela já me dominou, eu já sou escravo dela. E na minha reação, que aparentemente é contra aquele que fez a proposta, ou contra a proposta que achei que é contra mim, vai destruir de medida desmedida uma quantidade enorme de outras coisas infinitamente mais importantes para mim mesmo. Porque está instalado na doença da nossa interpretação. Prestem atenção nisso, está instalada na doença da nossa interpretação. O que Jesus falou como uma hipérbole, como uma figura de exagero de linguagem, mas é o que está instalado na essência, na hermenêutica interpretativa do homem caído. A gente coa o mosquito e engole o camelo o tempo todo. Coa o mosquito. Briga pelo mosquito. A confusão danada. Enquanto isso, a gente engole o camelo do mundo que a gente cria por causa da discussão sobre o mosquito. E vai tendo que engolir camelos. Mas primeiro a gente se mata pelo mosquito. Depois a gente faz conferências para tentar engolir o camelo. Digerir. O que você está? Estou processando. Não, ainda estou processando. Antigamente se falava, não, eu ainda estou digerindo. Era literalmente digerindo. Depois ficou um pouquinho mais sofisticada e começaram a dizer, estou no processo. Estou processando, não está processado. Ainda estou na fase de processamento. Estão processando. Brigaram pelo mosquito e estão processando o camelo para sempre. É uma coisa extraordinária. E a gente não enxerga a nossa idiotice. E prossegue nela. E como eu dizia, os melhores entre nós chamam culpa apenas aquilo que deles procede como proposta errada para a vida. Mas a reação deles ao que a eles é proposto, especialmente quando é uma reação justicista ou contrária, ou de defesa, a gente não chama de meu pecado. Nunca. Afinal de contas, foi o outro que praticou. Parece que a partir daí toda a minha reação está na proporção certa. E Jesus disse que frequentemente não está, que quase nunca está. A menos que se o meu inimigo tiver fome, a ele eu dê de comer. Se o meu inimigo tiver sede, a ele eu dê de beber. Se ele estando nu, eu o vista. Se ele estando por alguma razão preso, eu o visite e o socorra. Se ele ficar desamparado, eu lhe estenda um bem, uma cobertura, com toda a discrição, sem a fanfarrice dos vitoriosos e dos superiores. De modo nenhum, sem memória acerca do mal que ele possa me ter feito. Ou, se ele me pedir a capa, eu dei a ele também a túnica. Ou, se ele me obrigar a andar com ele 1 milha, eu vá com ele 2. Aí eu sou um vencedor. E se fizer isso sem nenhuma arrogância, ostentação, sem nenhuma performance, mas por uma consciência superior de amor. E não é uma superioridade que inferioriza o outro, é superior em relação à minha estupidez natural, é superior em relação à minha animalidade, não ao outro. Eu só sou superior ou inferior a mim mesmo, a ninguém mais. Então, uma outra percepção que você possa ter em relação a disso, além das reações serem aqueles maiores fomentadores dos grandes problemas difíceis da nossa vida, num outro nível vem as nossas omissões.
Olha, existe muita paranoia na cabeça de alguns de nós, mas também existem muitas intuições que a gente não observa no coração, por várias razões. Às vezes a gente está com pressa, às vezes dá trabalho. Se aquela intuição é verdadeira, ela se conecta com a realidade, dá um certo trabalho, às vezes dá um certo desconforto observar, ver. Nem todo mundo tem a maturidade de não ficar pré-julgando, ficar apenas mais atento, vigilante, discernindo. Nem todo mundo tem a maturidade para separar o olhar do discernimento da ideia de que se está sendo desleal para com alguém, apenas olhando com mais atenção e com mais discernimento o caminho do outro. Aí, porque a maioria não sabe fazer isso, a maioria faz a opção ou de ficar logo paranoico contra o outro, e aí, como a coisa não se manifestou e não vai se manifestar porque agora o outro está avisado pela minha paranoia de que eu estou vendo assim, e ele se comportará de modo a não provar que eu estou correto e preferir que eu fique como paranoico na história, ou então eu me sinto tão culpado de estar tendo esse olhar de discernimento que prefiro evitá-lo e, portanto, pratico a omissão em relação àquela intuição. E lá na frente sou golpeado horrivelmente, porque me omiti de mim para mim mesmo ter a coragem de dizer: não estou traindo ninguém se eu tentar discernir com que espírito eu estou andando. Não é o que a palavra de Deus diz? Filhinhos, provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Não está falando de espírito no centro espírita, não. Nem em algum lugar de invocação. Está falando de relacionamento humano. Ali, a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 ao verso 4. Você lê lá, o que está dito ali são pessoas humanas encontrando pessoas humanas. Falsos profetas, gente ensinando falsos cristos, falso evangelho, um monte de coisa. Então discernam, naquele caso ou em qualquer outro caso. Você vai trazer um homem, uma mulher para a sua vida sem discernir esse espírito? Deus te livre. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas se tem um corpo que você vai comer e beber, é desse outro aí. Você vai comer e beber desse corpo sem discernir o corpo, sem discernir o espírito, você está comendo e bebendo juízo para você, em qualquer nível da vida, meu querido. Eu tenho que discernir o corpo, que eu vou comer, vou me alimentar dele. Eu não posso cometer essa omissão, porque a existência não se omitirá na sua devolução. Você acha que pode viver de omissão em omissão? Fique certo de uma coisa: a existência não conhece omissões. Ela faz devoluções. Sempre. Você diz: eu vou escamoteando, varrendo para lá e para cá, tua sombra te encontra. Adiante, a existência vem, é o pão de Gideão, é a medida da iniquidade que se acumulou e se derramou. São todas essas coisas que a Escritura está lotada de afirmações a respeito delas. Para o bem e para o mal. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Podeis, porventura, semear espinhos e colher figos ou uvas? Ao contrário, Jesus, na sua eterna simplicidade, disse: cada fruto corresponde à natureza da árvore que o gerou. Assim, pelos seus frutos hoje conhecereis. Acautelai-vos dos que andam vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos. O que é isso? Senão
um caminho, uma vereda de evitamento, de laceramento na vida. Ele diz, porque eles vão voltar sobre vocês, se vocês fizerem isso, eles não vão dar nenhum valor e vão dilacerar vocês vivos. Isso tudo decorre de omissão, de preguiça, de covardia, de discernir o corpo, o outro, aquele com quem eu ando, aquele a quem eu boto para dentro da minha existência, num lugar de unidade, aquele a quem eu como e bebo como sacramento de vida, sem discernir o que é. Outra área que acumula-se sobre nós como contingência e circunstância de problematização angustiosa na nossa existência. A gente já viu as nossas reações, as nossas omissões e agora os mecanismos de comissão, que são as nossas cumplicidades sutis e que a gente julga já estejam justificadas pelo fato de que eu não estou sozinho naquela parada, de que existe um outro comigo dizendo amém, de que eu tenho um acordo. É impressionante a psicologia das nossas comissões, dos nossos acordos subreptícios, sutis, dos nossos acordos tácitos, silenciosos, dos nossos acordos não falados, dos nossos acordos abandidados, dos nossos acordos aquadrilhados. É impressionante. Como a nossa mente funciona num mecanismo de transferência de responsabilidade para o outro o tempo todo quando a gente tem alguém conosco. E ele vai fazendo a mesma coisa com a gente. De modo que aquelas duas consciências, ao invés de se reforçarem para criarem um terceiro termo mais poderoso do que elas duas juntas, a dizer-lhes não, quando elas se aquadrilham e fazem esse mecanismo de dizer, não, eu estou descansando na presença dela, e ela diz, eu estou descansando na presença dele ou na presença dela comigo, quando ambos carregam essa fraqueza, essa covardia e jogam para o outro a responsabilidade dos encaminhamentos, o que vai acontecendo é que eles vão ficando cada vez mais frágeis do que sozinhos estariam. Sozinhos não teriam aquela coragem. Sozinhos não realizariam aquilo. Sozinhos não consentiriam com aquilo. Sozinhos não se abririam para aquilo, sozinhos, mas acompanhados, se diluem, vão transferindo e vão fazendo. O passo de um garante o meu, e o meu já o terceiro do outro. De modo que cada um transfere para o outro o mecanismo de afirmação pela solidariedade. Aí eu dei um passo aqui, aí esse meu lá diz, aleluia, eu também. Aí esse meu aqui diz, oh, querido, eu aqui também. Todo mundo vai se confirmando, andando na direção de algo que sozinho ninguém andaria. E lá no fim, o que se alcança é trágico. Trágico, trágico. A gente também vê que as coisas vão ganhando mais volume de problema e de dificuldade na nossa vida, não só por causa das nossas reações, das nossas omissões, das nossas comissões, mas também dos nossos secretos sentimentos, que a gente acha que por serem só sentimentos, ou serem só pensamentos, eles não estão produzindo nada. Mas eles estão sempre.
Os meus pensamentos e os meus sentimentos produzem, em primeiro lugar, porque me mudam. Eu sou meus pensamentos, eu sou meus sentimentos. Não adianta eu dizer, por lá de fora eu tenho uma outra performance, eu apresento outras caras, eu não demonstro, não é o que a gente diz? Eu não demonstro, demonstro. Eu não demonstro. Eu não mostro, não demonstro. Não, hein? Se você pensa e você sente, você demonstra sempre. Mesmo que você pense que não está demonstrando. Mas você está sempre contando, mesmo quando você não esteja mostrando. Mas está narrando. É como quando você tem um filme com uma narrativa que fala uma coisa e por baixo você tem uma outra voz dizendo uma outra coisa. Ou é como quando você tem uma dublagem, onde aqui a figura original dizia algo e o dublador diz outra coisa diametralmente oposta. Esse é o nível da confusão que o espírito do outro percebe sem saber o que está percebendo na maioria das vezes. Percebe como desconforto só. Como desconforto. Você está falando uma coisa, mas teu espírito está sentindo uma outra. E como você também não aprendeu a discernir, esse incômodo se transfere para você. Você vai ficando incomodado e não sabe do quê. Tem gente que diz, eu sou um pecador. Essa pessoa tão querida me dizendo essas coisas e eu alimentando dentro de mim uma reação tão esquisita que eu não sei nem explicar por quê. Outras vezes, você não chama para você a responsabilidade. Mas você simplesmente atribui a qualquer outra coisa, ao ambiente, à circunstância. Ou tem gente que diz, eu não devo encontrar com essa pessoa na presença de algumas outras, porque toda vez que isso acontece eu me sinto mal. Não discerniram que estão ouvindo duas falas simultâneas. Por isso estão angustiados por não entenderem o que sentem. Então você pensa que os seus sentimentos, pensamentos são secretos e porque sejam supostamente secretos, eles não afetam nada? Eles vão afetando a nossa vida por inteiro. A gente perde por causa dos nossos pensamentos, a gente não chega do mesmo jeito. Chegue carregado de sentimentos ruins em relação a uma pessoa. Você pode chegar para o melhor ator ou atriz que você seja, mas se você tiver um mínimo de sensibilidade, logo, logo ele vai dizer assim, eu não sei o que o fulano ou a fulana tem uma coisa esquisita. Tem uma coisa, ele não é totalmente ele não se mostra por inteiro. Começa a ter um mal-estar que vai fazendo ele também ficar, na linguagem do cotidiano, cadreiro, né? O cara vai dizendo, o que rola aqui? Aí ele começa a se prevenir de lá. Aí ele já consulta mais 3, 4 amigos. Escuta, toda vez que eu encontro com fulano ou com a fulana, tua atitude assim, vocês não sentiram ainda nada, não? Aí alguém chega, não queria te dizer não, mas eu acho que ela tem inveja de você. Aí o cara, inveja de mim? Mas por quê? Afinal de contas, eu nunca fiz bem a ela para ter inveja de mim. Dizem que os caras que ficam com mais inveja de você são os que você ajuda. Né? Então, nunca nem consegui fazer nenhum bem a ela para ela me odiar tanto assim. Então, aí ele começa a ficar grilado daqui, aí encontra um outro ali e diz, escuta, tem algum sentimento estranho em relação ao que o fulano ou a fulana manifesta a meu respeito? Aí o outro diz, rapaz, não sei não, até hoje nada não, mas houve um dia, houve um dia que eu ouvi uma coisa assim, mas não levei a mal não.
podia ter sido só uma coisa do momento. Aí o outro já junta com mais essa, com mais o que ele está sentindo. E ele vai construindo aquela ciranda. Daqui a pouco ele explode em cima do cara lá, por causa dos seus pensamentos secretos. E o outro tem uma reação cavalar, não porque o outro tivesse antes qualquer coisa negativa acerca dele, mas porque a energia dele foi se acumulando de modo tão negativo, e no quarto encontro já estava tão densa a estranheza, que o que veio a acontecer foi que na hora que essa manifestação surgiu, o de lá já estava preparado para tal da reação desproporcional. E ninguém fica nem sabendo por quê, né? A gente leva cada susto. Cada susto. No fim, não foram raios que caíram na nossa cabeça. Para raio aqui de casa já deve ter caído algum raio aí, mas eu não dei conta, sinceramente. Agora, tem um monte de outras coisas que acontecem por causa da língua, da palavra, do pensamento, do sentimento, da reação, da omissão, da comissão, dos sentimentos secretos que acontecem e se transformam em raios. Na minha vida, na minha casa, na tua casa, na nossa vida, o dia inteiro. Os nossos relacionamentos. É um que se sentiu mal e não teve coragem de expressar com a prontidão delicada necessária. Acumulou, guardou, foi deixando aquilo crescer. No fim, a gente fica pedindo a Deus que nos salve. De quê? Infelizmente, não, a gente deveria pedir a Deus que nos salvasse de nós mesmos. Mas não, a gente fica pedindo a Deus que nos salve do diabo. Livra-nos do mal. Parece que o mal está na esquina, em algum outro lugar, quando Jesus disse, do coração procede os maus desígnios, o mal me habita. O mal que habita em mim. Eu sou o dilúvio. Eu sou o apocalipse da minha existência. Eu sou a minha catástrofe. Eu sou o meu pior e mais consistente, mais contínuo acidente. Eu sou. Eu posso tentar transferir responsabilidades para o que quer que eu queira, ou para circunstâncias, mas nenhuma circunstância será maior do que eu. É essa outra realidade que a gente não quer admitir, porque a gente precisa de pelo menos 2 diabos na nossa vida. O diabo número 1 é Satanás, o diabo número 2 são circunstâncias maiores do que nós. Aquelas que nos forçam a dizer, eu não aguentei. Parece que surge essa coisa que é maior do que a gente, aí a gente está perdoado, porque a gente então diga, eu não aguentei. Aí a gente até arranja uma outra metáfora, o meu pavio é curto. Eu não aguentei. Por isso, eu sou como eu sou. E a gente não é transformado jamais. Quando tem essa formulazinha idiota para contar para si mesmo. Não é nunca transformado. Quando o indivíduo carrega dentro dele também essa desculpa de que um lado da minha vida tem a ver com o diabo, que conspira contra mim, em outro lado, são as circunstâncias mais fortes do que eu. Aí pronto, criou-se um imbecil para sempre. Só surge um ser humano capaz de ser beneficiado pelo Evangelho. Escutem isso bem aqui, no mundo inteiro ali, através da VMVTV. Só surge um ser humano capaz de ser beneficiado pelo Evangelho quando ele surge diante de Deus sem dizer foi o diabo, nem foram as circunstâncias, e nem foi ele, ou foi ele que provocou, por isso eu reagi, ou me acovardei, tive medo, por isso me omiti, ou foi só pensamento, mas eu nunca agi.
enquanto o indivíduo tratar da vida assim, ele não está apto para receber nenhum benefício do Evangelho, porque ele ainda é um mentiroso, covarde, e o Evangelho não unge covardias, o Evangelho não unge mentiras, o Evangelho não unge enganos, o Evangelho é boa nova para quem quer andar no caminho, verdade e vida, para quem quer caminhar na sinceridade de conferir aquilo em si mesmo, de se provar, de se examinar todo dia a si mesmo e ver seus pensamentos, seus sentimentos, seus conluios, suas cumplicidades, seus conchavos, suas mentiras de si para si mesmo, suas performances, suas reações desmedidas que funcionam como uma justificativa para o cara não se enxergar e ir acumulando justiças próprias perversas e se endiabrando cada vez mais pseudo-injustiçadamente, piorando a si mesmo, piorando o mundo, pedindo a Deus que o salve. E Deus diz, olha, tua salvação é morrer. Tua salvação é ser tirado da terra. Porque existindo devocionalmente cego como tu existes, transformando a graça de Deus em pretexto para não te enxergares, a tua existência é apenas um ebola disfarçado enquanto vai, contaminando aqui, prejudicando ali, fazendo mal a você, e a tantos quantos cheguem perto, você vai contagiando sem notar. Sempre indo adiante dizendo, sou vítima de alguém ou de alguns. O Evangelho não abençoa vítimas também. Aí você diz, poxa, mas o Evangelho diz para a vítima, se apresente diante de Deus, não como uma vítima, mas como um quebrantado de coração. Quebrantado de coração, então haverá graça para ti. Não venhas auto-vitimado, porque a tua auto-vitimização não vai te engravidar de boa nova para nada jamais. Pois bem, eu estou dizendo isso tudo para ler um texto. Tudo isso é apenas introdução a um texto bíblico. Só para a gente terminar. Para a gente terminar. Digo, porém, Gálatas 5, de 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito Santo. Andai no Evangelho. Andai no ensino de Cristo. Andai no amor. Andai amando os vossos inimigos, orando pelos que vos perseguem. Andai com vigilância, com sobriedade. Andai não lançando pérolas aos porcos, não julgando para não ser julgado, não se impressionando, discernindo, vigiando. Andai com o melhor olhar e ao mesmo tempo com um coração que não carregue tolices nem ingenuidades, porque não perca a lucidez acerca de como é a natureza humana, fácil de conhecer a partir da nossa própria. Andai no Espírito Santo. Andai na realidade, andai na verdade. Andai na luz que ilumina antes de tudo as vossas próprias consciências. E assim andando, jamais satisfareis as concupiscências, aos desejos, as volúpias da carne. Porque as concupiscências da carne, os desejos, as volúpias da carne, são claras e produzem de nós, e elas trabalham, militam e guerreiam contra as coisas do Evangelho, contra o princípio de Cristo, contra a mente de Jesus em nós, contra o Espírito Santo habitando a nossa realidade, não como magia divina, mas como presença do pensamento de Deus, moldando o nosso pensar, sentir, agir e interpretar. Sim, as coisas da volúpia, do animal, da carne, em nós, o doente que quer obedecer apenas às leis da física e da animalidade,
ao invés de se submeter à consciência superior do Espírito e da luz de Deus em nós, essa ação militante contra a realidade do Evangelho e da mente de Cristo na gente se manifesta da seguinte maneira: a intenção dela é fixar em nós cada vez mais a nós mesmos como medida de todas as coisas. Porque se os nossos sentimentos, pensamentos, comissões, omissões e o que quer que a gente chame de eu em nós tiver a primazia na nossa vida, se tornar o Deus das nossas decisões e nós façamos, porventura, o que seja apenas do nosso querer, então nós nos tornaremos entes da carne, totalmente antagônicos à consciência superior do Espírito e da mente de Cristo em nós. Mas, se privilegiamos o Espírito, se privilegiamos o Evangelho, se privilegiamos a obediência ao mandamento do amor em fé, como decisão de caráter em nós não estamos mais vivendo sob a lei de ninguém, mas vivemos sob uma consciência maior do que qualquer lei possa alcançar e mais profunda do que qualquer lei possa determinar. E isso é que em nós haverá de nos transformar. Ora, os frutos, a obra, a produção, o resultado, os feitos, o fabrico da carne, da volúpia, da concupiscência, do animal mamífero que não transcende para se tornar homopsíquicos, homem espiritual, jamais. As pulsões que brotam desse ser voltado sobre si mesmo e que faz e existe para realizar o que seja apenas do seu próprio querer, são as seguintes coisas. Prostituição é o que decorre daí, do coração, como pensamento, como sentimento, como comissão, como prática, como o que quer que se queira, mas habitando o coração, habita a vida da gente. Prostituição, impurezas diversas, de todos os níveis, uma incapacidade de olhar com pureza, de interpretar com pureza, muita lascívia, muito desejo oculto, muita volúpia de ter, de possuir, muita imaginação dedicada à fantasia perversa e roubadora do prazer do outro, ou contra alguém que ame aquele outro, que é objeto do desejo lascivo da gente. Também daí se produz idolatria, as exacerbações nos cultos, a todas as formas de endeusamento interior, seja idolatria afetiva, da gente adorando alguém, a nossa idolatria narcisística, nossa idolatria em relação a bens, posses, dinheiros, idolatrias diversas, idolatrias de filosofia, de pensamento, feitiçarias, que são as nossas magias, as nossas alquimias, as nossas mecânicas de funcionalidade, as nossas manipulações, as inimizades, as porfias, as disputas, os ciúmes calados ou falados, as iras explícitas ou implícitas, apresentadas ou discretas e camufladas, as discórdias discutidas ou apenas tratadas como vontade contra o outro no coração, dissensões, facções, invejas, bebedices que provocam alteração e liberação de expressões do nosso gênio perverso contra outros, descontroladamente, a glutonaria, que reforça o padrão de culto ao nosso ego, desejo, hedonismo e vontade de fazer apenas o que seja do nosso próprio querer, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não tem a menor chance de herdar o reino de Deus os que vivem desse modo.
Porque esses que vivem desse modo mostram que não gostam da natureza do reino de Deus. Não gostam. Odeiam. Seriam entes antagônicos. Eles não poderiam herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é feito de outra natureza. O reino de Deus é amor. É alegria. É paz. É bondade. É longanimidade. É benignidade. É fidelidade. É mansidão, é autocontrole, é domínio próprio. São coisas que estão acima de qualquer lei. Para além de qualquer uma, são mais profundas do que qualquer uma. Ora, se nós vivemos no Espírito, interpretando a vida, sem nos deixarmos levar pelas nossas reações, nem pelas nossas omissões covardes, nem pelas nossas comissões e acompliciamentos abandidadamente inconsequentes e que vão diluindo a força do nosso caráter, se não nos deixarmos levar pela ideia de que pensar e sentir não é fazer, portanto, nada comunica, nada afeta, e ao contrário, deixarmos o argumento da carne em nós, porque esse é o argumento que abre as comportas da carne na gente, e decidimos nos submeter ao Evangelho, nossa mente, a mente de Cristo, nossos sentimentos, irmos nos educando na verdade, na justiça, e começarmos a praticar amor não como emoção, mas como olhar, consciência, decisão, simplicidade no dizer, amor como fidelidade, amor como não mentir, amor como honestidade, amor como franqueza, amor como bondade simples. Aprendemos amor como mansidão, como autocontrole. Aprendermos amor como energia que diz assim não. A minha vida eu dou, mas ninguém a rouba de mim. Não tente arrancar a força, porque a força nada dou. Amor. Aprender o amor como ele é e tratar tudo com clareza. Você vai passar pela vida sem problemas? Não. No mundo tereis aflições. Mas você vai ter apenas os problemas do bom combate. Quais são os problemas do bom combate, para a gente terminar? São aqueles que a gente não provocou por idiotice, por maldade, por burrice, por implicância, por reação, por vingança, por olho, dente por dente. São aqueles que a gente não guardou sem perdão em nós. São aqueles que a gente guardou com rancor e os alimentou. Isso aí e todas essas coisas são as que garantem o ciclo da nossa infelicidade contínua e crescente na vida. Aprender a quebrá-las e instaurar em nós com lucidez a partir da fé, a partir de uma manhã como esta. Essa decisão de dizer, eu vou abrir o pacotão, vou abrir o meu pacotão. Não tenho mais diabo para transferir responsabilidade, não. O diabo aqui sou eu daqui para frente. É estranho dizer isso, né? Mas o cara só começa a virar filho de Deus mesmo quando ele diz, o diabo sou eu daqui para frente, eu vou resolver isso na presença do meu Pai com luz. Satanás não tem ver na minha vida, nada tem em mim
nem nos meus pecados, eu vou resolvê-lo com meu Pai que está nos céus. Ele chamou, foi Adão, 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 onde estás? Ele não disse, Adão, Eva, Satanás, apareçam. Ele chamou a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ou ferra-me a mim, mas eu estou aqui. Fui eu. Aí Deus diz, está aí, um homem segundo o meu coração. Não é o que acontecia com Davi toda hora? O cara não era a perfeição, mas chegava com a lucidez da mais perfeita imperfeição diante de Deus. Não para ficar fazendo os mesmos erros, porque até na vida dele a gente vê. No caso de Davi, eu lhes diria, 90 e tantos % dos problemas de Davi, Davi criou para ele mesmo. Ele foi o diabo de si mesmo. Até quando Satanás se levantou contra Davi, contra Israel, foi por causa do lugar que Davi criou de luciferianidade no seu coração, querendo fazer o censo, dizendo, oh, glória a mim, louvado seja eu. A gente é o diabo da gente, a gente é o acidente da gente, a gente é a calamidade da gente. Quase o tempo todo. Quase o tempo todo. Quantos raios caíram na sua casa desde que você nasceu? Não tem nenhuma vítima de raio aqui. Todo mundo escapou, acidente, batida de carro. A gente não está escapando, é da gente mesmo. A gente é que não se dá paz. Jamais. É claro que tem outros que atazanam, mas a gente responde ao atazanamento deles fazendo com que tudo fique 100 vezes pior. Para nós, para eles e para todo mundo. É só prestar atenção. Desmistificar é parte da nossa salvação. E andarmos no Evangelho, escolhendo o que é bom, é a garantia de que o Evangelho não será a palavra da nossa sobrevivência, mas será a palavra da nossa vida e da nossa vida em abundância. Em nome de Jesus.